com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Talvez você esteja olhando para esse desafio e pensando, será que eu preciso mesmo disso? E eu quero começar a te dizer algo com muito amor, mas também com muita verdade. Existem mulheres que não estão fracas, não são fracas, porque elas não têm um potencial. Não. Estão cansadas, porque estão vivendo no automático. Tem mulher que acorda e faz o que precisa ser feito. Resolve o problema, cuida de todo mundo, dos filhos, do marido, da casa, tenta manter tudo organizado, tudo de pé. Mas lá dentro já não sente aquela força, ela já não acorda com tanta animação, sabe? Ela já não tem a mesma clareza e ela já não tem a mesma vida. É sobre isso. E é exatamente isso que esse desafio nasceu. É por isso. Esse desafio não só nasceu só para te emocionar. Não nasceu somente para entregar um conteúdo bonito, de forma alguma. Não nasceu para ser mais um grupo, mais uma aula ou mais uma experiência que você começa forte e termina sem fruto. Não. Esse desafio nasceu para gerar um movimento, um despertar, para te ajudar a romper com aquilo que foi se instalando dentro de você, sem que você mesma percebesse. Porque muitas vezes, nós mulheres, né, muitas mulheres perdem a vida. Só que isso não acontece de uma vez. Você não perde a sua vida de uma vez. Você vai perdendo a sua vida por parcelas. Vai perdendo a alegria, vai perdendo a clareza, vai perdendo a disposição, vai perdendo a identidade, vai perdendo a coragem de se posicionar. E quando percebe, está funcionando, mas não está florescendo. Por isso, antes de te explicar como vai funcionar, eu quero te dizer o seguinte: esse desafio é para as mulheres que entendem que já não dá mais para continuar da mesma forma, ou para as mulheres que chegou até um determinado patamar de movimento, mas estagnou. Esse desafio é uma jornada prática e intencional de ativação. Eu amo, porque eu vivi tudo isso. É um movimento para mexer com seu espírito, com sua mente e com seus comportamentos. Porque transformação verdadeira não acontece só quando você se emociona. É interessante falar sobre isso, né? Quantas vezes a gente já se emocionou, quantas vezes a gente já recebeu palavras, quantas vezes a gente já se arrepiou, né? E não houve uma transformação. A transformação verdadeira, ela acontece quando você entende, decide, toma a decisão e pratica. Então, o que é o desafio, Leninha? É um ambiente de alinhamento. É um ambiente de recomeço, é um ambiente de consciência, é um ambiente onde você vai olhar para si mesma com verdade. Você vai identificar o que precisa ser ajustado e vai começar a se mover de uma nova forma. Não estamos falando aqui de perfeição. Fique muito tranquila em relação a isso. Não é sobre perfeição, nós estamos falando de posicionamento. Não estamos falando de fazer tudo de uma vez. Estamos falando de sair da paralisia. Não estamos falando de viver pressionada. Estamos falando de viver intencionalmente. Esse desafio é para te tirar do automático e te colocar em movimento com consciência. Porque esse desafio é importante para você, para mim e para você. Porque muita gente está tentando mudar o resultado sem olhar para suas raízes. Quer mudar o seu dia sem mudar a sua mente. Quer mudar a sua rotina sem mudar a sua consciência. Quer mudar a sua vida sem mudar os seus padrões. E eu preciso te dizer uma verdade. Ninguém sustenta uma nova vida com uma mentalidade velha. Ninguém sustenta um novo nível com os pensamentos, com os mesmos pensamentos e as mesmas desculpas, os mesmos sabotadores e os mesmos comportamentos. E é por isso que tantas pessoas começam e não terminam. Dá só uma piscadinha aí se você já começou algo e nunca terminou. Quantas vezes as pessoas se animam e depois param? Prometem e depois desistem. Sabem o que precisam fazer, mas não conseguem se manter realizando, fazendo. O problema não é só a falta de vontade. Muitas vezes é um excesso de desconexão. Desconexão, Leninha? Sim. Desconexão de si mesma, desconexão da sua identidade e desconexão do seu autor e criador. Desconexão daquilo que Deus já colocou dentro de você. É possível isso, Leninha? É possível. Esse desafio existe para interromper esse ciclo. E eu aqui quero te mostrar algo muito importante. Quando nós construímos esse desafio, nós pensamos na ativação dos 3 cérebros. Primeiro, nós ativamos o cérebro que precisa entender. Porque quando a mulher entende o que está vivendo,
ela sai da confusão e entra em consciência. Depois, nós ativamos o cérebro emocional. Porque não basta somente você saber, é preciso sentir o peso da verdade, trazer essa consciência, reconhecer os impactos, perceber o que está sendo perdido quando se continua da mesma forma. Porque transformação não vem só de entendimento e nem só de emoção. A transformação, ela vem do movimento prático. Então, aqui dentro, você vai não apenas ouvir palavras bonitas, você vai ser confrontada em amor. Você vai ser despertada, você vai ser conduzida a agir. Porque uma mulher, ela só muda de verdade quando ela entende e sente e decide. Talvez a pergunta seja: por que eu deveria participar? Você deveria participar se sente que precisa se reencontrar. Se percebe que está vivendo abaixo daquilo que você carrega. Se sente que perdeu-se, você se perdeu de você mesma, no meio de tantas demandas, das dores, da rotina e das pressões. Boa noite. Oi, rainha. Boa noite, tudo bem? Estou bem, graças a Deus. Como é que você está? Estou bem também, graças a Deus. Conseguiu entregar aquele dia o trabalho? Assim, só falta liberarem a procuração para entregar, mas o mais difícil já foi feito, que é fazer correção. Quando dá muito erro nesses programas, Elisa, né, que é contadora também, né? Sim. Ela também deve sofrer a mesma coisa. Então, assim, são uns erros, assim, são detalhes que às vezes você vai lá, você arruma e continua o erro, mas graças a Deus deu certo. Deu certo. Amém, amém. Esse mês é um mês de mais demanda, né? Bastante. É maio. Até maio. Na verdade, a demanda nossa, assim, até julho, né? Porque termina o IRPF, né? Termina a pessoa física, aí começa a pessoa jurídica. E a pessoa jurídica são duas declarações que entrega: é a contabilidade digital e depois o imposto de renda digital também. Então, são duas demandas aí que vai até julho, três, na verdade, né? Vai até julho aí que a gente tem que dar uma acelerada. Maravilha. Isso é bom, isso é bom. Boa noite. Não sei seu nome, na Fazenda Lumiar. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Patrícia. Vocês podem abrir a câmera de vocês? Se vocês puderem, é bom estar com a câmera aberta, até para vocês poderem fazer o pitch do negócio de vocês, tá bom? Tem muitas rainhas que já fazem parte do Aliança Bios. Olha ela aí, prazer, Patrícia. Seja bem-vinda, seja muito bem-vinda. Na Fazenda é quem? É a Raquel? Parece que tá escuro. Boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Assim que puder, abre a sua câmera, tá? Já já vou chamar vocês para fazer a apresentação do negócio de vocês. Antes disso, eu vou aproveitar aqui e eu quero apresentar para vocês rapidamente um pouquinho sobre o que é o Aliança Business, tá? Para vocês que estão chegando agora, a primeira vez, deixa eu só pegar aqui a apresentação, que eu já quero mostrar para vocês. Na verdade, o Aliança Business, ele nasceu de uma palavra profética, tá? Na qual eu recebi que eu ia estar, como se diz? Eu ia estar mentorando empresárias. E na ideia de ajudar uma pessoa também, uma empresária, uma mulher que se vinha numa condição bem difícil, uma condição emocional, dificuldade, sabe? E aí eu falei assim, gente, está tudo muito forte, muito conectado, né? Uma mulher que tem todo o potencial, tem formação, tem tudo, mas
pela circunstância emocional da vida, ela estava paralisada. Então, juntou a palavra profética que eu recebi numa imersão, e aí juntou esse momento de ajudar essa mulher, eu falei amém, né? Quando o Senhor fala conosco é assim, né? É amém. Ó, fala para mim, quem é na Fazenda Lumiar aí? Que você tá no escurinho, não tô... Oi, Leninha, eu sou a Mônica lá do Black Top Ah, Show, tudo bem? tá boa, rainha? Tô bem, graças a Deus. Que saudade de você, mulher. Saudade, saudade de você também. Que bom ter você aqui. Fica aí um pouquinho, já já você faz seu pitch, apresenta seu negócio, esse encontro ele é gravado, tá bom? Ok. Se você puder, pode manter o microfone fechado para não dar isso, não dar microfonia. Então, Raias, tá dando para vocês ver a tela? Tá? Então é o seguinte, o Aliança Business nasceu desse propósito, tá? É mais que uma rede de negócios, nós somos uma rede de mulheres que prosperam com propósito e multiplicam resultados. Aqui nós juntamos, né? Se tem Leninha no meio, tem que ter fé, né? Tem que ter algo voltado para isso. Aqui a gente junta a fé, junta estratégia, a ideia é que a gente ande de mãos dadas, né? Nós estamos no início desse projeto e é nós ajudarmos mutuamente umas às outras. Isso já tem acontecido, graças a Deus, mas eu creio que nós podemos ir num nível muito maior, né? E de nos ajudarmos, de caminharmos juntas, ajudarmos umas às outras. Aqui. Estava querendo colocar só uma para vocês verem só uma aqui. Agora acho que deu certo. Isso. Nós acreditamos que a integridade e o sucesso é um novo sucesso, que a colaboração é um poder que move o reino e que a prosperidade é a consequência de uma vida alinhada à vontade de Deus. Cada encontro é uma experiência de expansão, cada parceria é um elo de propósito e cada resultado é um testemunho do que o céu já está edificando através de mulheres aliançadas. Não competimos, tá? Desse grupo, nada do Mulheres Reais que a gente faz é para competir, mas sim para somar, para cooperar umas com as outras, né? Não apenas crescemos, nós frutificamos. Não apenas fazemos negócios, nós geramos legado eterno. Porque aqui, negócio é como um ministério, né? Como um propósito, assim como a Kelly fala. A Kelly fala que quando ela está na maca ali, fazendo massagem, é um altar dela. Então, cada cliente que nós temos, cada oportunidade de pessoas que nós conhecemos nos nossos negócios, é uma oportunidade de nós ajudarmos, entregarmos aquilo que nós temos de mais precioso, né? Seja aí na venda de um apartamento, na venda de um produto, no atendimento, em tudo, rainhas, em tudo. E a nossa missão, rainhas, a nossa missão é gerar conexões, né? Que unem propósito e prosperidade. Prosperidade em todas as áreas, ativando mulheres, empreendedoras, a manifestar o reino de Deus através dos seus negócios, relacionamentos e frutos. Nossa missão é formar uma aliança global, global. Hoje nós já temos mulheres de Goiânia, Sergipe, São Paulo, né? Vários interiores aí de São Paulo, e temos aqui da América também. E já é algo novo, mas já é algo global, né? O Aliança Business, ele já é global. Eu não sei, Mônica, se você sabe, hoje eu estou morando aqui em Orlando. Sei. Sabe? Uhum, sim. Estou aqui em Orlando. Então, o nosso projeto é que isso cresça e alcance mulheres de todas as nações, né? Mas mulheres que liderem com propósito, tá? Que prosperem com integridade, transformando o mercado em um campo de colheita para o reino em todas as nações. Então, rainhas, eu vou parar por aqui, que eu não quero me estender com essa apresentação. Vocês que estão aqui pela primeira vez, vocês podem me procurar, quem quiser saber mais. E todo encontro de negócio, quando é aberto,
as convidadas podem apresentar o seu negócio. Hoje está interessante, gente. Nós temos 3 convidadas e apenas a Ana Paula de participante. Primeira vez que isso acontece. A tia Senira hoje não pode, algumas já falaram para mim que não podia, mas eu falei, eu quero fazer assim mesmo, não quero ficar trocando e mudando a data, sabe? Então, sejam muito bem-vindas. Nós temos 2 formas de acesso, tá? Um acesso que você paga R$50 mensal para estar no nosso grupo, para participar de todas as reuniões, para divulgar o seu negócio, em todos os encontros. Cada encontro nós trabalhamos um tema, tá? E esses temas a Ana Paula depois pode compartilhar, que tem sido transformador e ativacional na vida das empresárias. Você para de caminhar sozinha. Nós que empreendemos sabemos que tem dia o quanto é difícil, né? E sabemos também que o quanto a gente pode aprender umas com as outras. O que um está fazendo que está dando certo. Talvez um olhar que você tem para a outra e falar assim, olha, faz isso aqui que pode dar certo para você. Então, estar nesse ambiente de empresários, nós temos crescido muito, muito, muito. E é claro, eu sempre trago, na aula passada nós falamos sobre inteligência artificial, eu trouxe uma especialista, na aula anterior eu trouxe uma especialista sobre e-commerce, né? Então, a gente também sempre está trazendo convidadas. E é assim, alguém já viu uma minha divulgação no grupo Mulheres Reais? Quando eu mostro a foto das empresárias com o selo, tem aquela forma de participar também, aonde eu divulgo o trabalho de vocês, tanto na minha rede social, quanto na rede social do Aliança Business, quanto no grupo oficial Mulheres Reais. Ali já é um acesso aonde eu vou ficar sempre divulgando o seu trabalho. O outro acesso, que é esse mais em conta de R$50, é para você estar envolvida, você está participando. A ideia também é que isso aconteça em encontros presenciais, tá? Workshops, revistas, livros. Temos um projeto muito grande aí para acontecer ainda no Aliança Business. E aí eu já quero começar agora com o pitch de vocês fazerem o pitch de vocês. Eu quero começar com a Ana Paula, né? E vou marcar aqui. Vocês já viram falar no pitch de elevador? Quem já ouviu falar no pitch de elevador? Não? Já pensou que você tem uma oportunidade de vender o seu produto dentro de um elevador? Só que é uma simbologia do que acontece nas nossas vidas diariamente em vários locais, com várias pessoas. Nós perdemos a oportunidade de falar do nosso negócio, porque às vezes as pessoas estão com pressa. Às vezes aquele momento que você tem ali com aquela pessoa é muito rápido, mas se você domina o pitch de elevador, você tem mais fechamentos de venda. Todo minuto é uma oportunidade para você gerar uma venda. Então, aqui a gente treina isso. É que hoje vocês vão ver apenas a Ana Paula, mas a gente treina isso, sabe? Porque tem muitas oportunidades que nós temos e às vezes a gente não sabe falar, muito menos falar em 1 minuto. Você já se apresentou em 1 minuto, Patrícia? Não? Já se apresentou, Jéssica? Eu tô amando ver seus vídeos, Jéssica. Que uma gracinha, amando ver seus vídeos. Comecei a te seguir. Já fez, Mônica, em 1 minuto? Seu pitch? Ah, a Mônica já tá na ambiência. Então, a gente treina isso, é uma oportunidade, vai ficar gravado também, quem assistir depois vai poder ver o seu negócio. Deixa eu achar aqui, para ficar mais fácil para vocês, aquela imagem do pitch, né, Ana? Para ajudar elas que é a primeira vez. Deixa eu ver aqui. Aqui. Ó, estão vendo? Você tem que treinar um pitch de negócios com aquilo que é importante, que vai fixar na mente da pessoa que está te ouvindo. E outra, você tem que estar preparado. Você tem escrito, você tem um cartão,
Por mais que não se use tanto cartão hoje, mas como que você vai fazer? A não ser que você seja muito ousada, me dá aí seu celular, você mesmo já encontra a sua rede social e você mesmo já pega o celular da pessoa, encontra e fala, tá aqui, ó, né? Mas aqui na América mesmo ainda se usa muito cartão, tá, gente? Então, como que a pessoa vai lembrar de você, vai te encontrar você depois, se você não tiver nada ali, ou se a sua rede social for muito difícil? Tem gente que o nome da rede social, já fica aqui uma dica para vocês, é ponto, é underline, é não sei o quê, um monte de nome difícil, a pessoa não vai lembrar de sua rede social nunca, gente, nunca. E aí a oportunidade passou. Se você não tiver um cartão, um panfleto, alguma coisa ali para você entregar. Então, empresárias, ande sempre preparadas com alguma coisa para você divulgar o seu negócio, uma demonstração, um panfleto, um brinde, né, um mimo. Eu não sei se a Mônica participou em eventos que eu ia em Goiânia, que eu sempre levava uma sacolinha de lixo da minha empresa, que era um centro automotivo, eu colocava o meu panfleto, colocava a minha sacolinha e colocava um perfumezinho ainda, aqueles de despendurar, todos os eventos que eu estava. Gente, que eu tinha oportunidade de divulgar minha marca, eu marcava presença. Então, mais uma dica aqui. Se você está num ambiente com muitas pessoas e você tem oportunidade, você tem que deixar sua marca registrada. Como? Busque alternativas. A gente não tem tempo para perder. Então, se você está num ambiente que tem muitas pessoas e você tem essa liberdade, se não tem, muitas das vezes também você pode cavar. Olha, eu tenho uma empresa assim, 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 eu posso divulgar? Posso entregar alguns cartões? Quando não é assim, já escancarado, né, que é permitido, pede licença, porque fica mais elegante também. Pede licença, ó, quem é o dono da festa? Quem é aqui, quem é que manda aqui? Jeito de falar, né? Apresenta você e a pergunta se você pode, talvez, entregar algum presente. Olha, eu tenho aqui alguns mimos da minha empresa, eu posso presentear suas convidadas? Então, seja educada, seja elegante, mas não perca a oportunidade de mostrar sua marca no local. Quem não é visto não é lembrado, né? Não é lembrado. Então, seu pitch de venda, você vai fazer assim, ó. A minha empresa, minha marca, o nome da sua empresa, você pode falar o seu nome e o nome da sua empresa, o impacto que você gera através do seu produto ou serviço, o seu toque exclusivo, qual que é o diferencial do seu atendimento? Qual que é o diferencial do seu atendimento? E quem é que você serve? Ou seja, qual é o seu cliente ideal? Quem é que você quer atender? Por exemplo, a Jéssica. Você quer atender um senhor de 60 anos, Jéssica, com produtos da Mary Kay? Não. Então, você tem que sempre ter uma fala direcionada para qual é o seu público-alvo. Combinado? Então, vamos embora lá. 1 minuto. Ana Paula, pode apresentar o seu negócio. Boa noite, rainhas. Meu nome é Ana Paula. Tenho uma empresa de consultoria, o nome é RPC. Eu faço consultoria na parte contábil fiscal. E agora eu estou procurando mudar um pouco, porque eu sou professora, sou intérprete de Libras na escola, e o meu intuito é adaptar e englobar a parte contábil financeira junto para auxiliar a comunidade surda. Então, o meu foco hoje é a comunidade surda e é na parte de alfabetização. Porém, como eu já tenho a empresa de contabilidade, a de consultoria contábil, o intuito é auxiliar essas pessoas que têm alguns que são CLT, que trabalham e necessitam de instruções, né? Eles necessitam ser guiados, melhores guiados aí no mercado de trabalho, ou até com as pessoas para que não venham ser enganados. Então, hoje, o meu nicho de trabalho é os surdos, é a comunidade surda. Uau, maravilha. Agora vamos para a Mônica. A Mônica também já está já experiente no ramo. Se apresenta. Tá bom. Rainha, muito prazer. Eu sou a Mônica Maranhão. Bem-vindas ao Luxo no Campo. Eu sou corretora de imóveis, especialista Aldeia do Vale Pirinópolis e aqui
em Goiânia, na Fazenda Lumiar. E qual que é o meu diferencial? É atendimento com alma, porque a gente sabe a quem a gente está servindo, que é ao Senhor Jesus. Então, que tudo seja feito para a honra e glória do nome dele, com excelência e sempre no tempo certo. É isso. Essa sou eu. Maravilha. Uau, arrasou. Nem gastou um minuto. Nem gastei um minuto. Nem gastou só um minuto. Ai. Preparada, Jéssica? Pode? Sim. Agora, boa noite, tudo bem, mulheres? Eu sou Jéssica, sou assessora de beleza da Mary Kay. Eu tento, né, levar para as mulheres produtos que possam realçar sua Não, peraí, que eu estou gravando sua fala e como mentora eu não posso deixar isso. Você não tenta, você leva. Não, eu levo, então tá. Vamos voltar que eu estou gravando você. Tá. Boa noite, eu sou Jéssica e eu levo para as mulheres por meio da marca da Mary Kay. Eu sou assessora de beleza da marca, né? Levo para as mulheres autoestima, amor próprio, para elas aprenderem a se amar de um jeito que, assim, não é somente pelos produtos, sino porque eu sinto e eu levo para elas, tento transmitir que elas merecem, né? Porque mulher precisa se cuidar. Então, a gente leva isso mesmo, que elas conheçam sua pele, conheçam cada uma dos benefícios dos produtos para se cuidar no dia a dia. E é isso. Maravilha. Não usou seu um minuto também, não. Quer falar mais? Qual cidade você é? Você atende online? Você entrega? Eu sou estrangeira, eu sou venezuelana, morando no Brasil há 6 anos. E, e Onde no Brasil? eu moro em Minas Gerais. Eu moro em Minas Gerais. E eu tenho já 6 anos aqui, tenho 3 meses trabalhando na Mary Kay. E amo muito, né, esse trabalho por causa de que eu sei que a gente leva para as mulheres um jeito muito. Deu para entender aí? Nós leva para as mulheres muito conhecimento sobre elas mesmas. Oi. Que ninguém. Tá tudo bem. Agora, nós não tem isso, né? Tipo assim, Você conhece a Bel? conheço. A Bel é minha diretora da marca. Isso, maravilha. Parabéns, Rainha. Muito bom ter você aqui, tá? Ok. Patrícia, vamos lá, você, Patrícia. Vai lá assistir TV, vai. Mas é que eu quero conhecer. Jéssica, fecha o microfone, por favor. Ah, sim. Patrícia, abre o seu. Ainda não. Você apertou na câmera, eu acho. Não quer, não quer. Você está apertando, mas não quer abrir o microfone? Acho que você apertou na câmera, porque a gente não te vê agora. Agora eu te vejo. Ó, agora vai. Agora vai, né? Vai. Alô, boa noite, rainhas. Boa Eu sou noite. de Sergipe, meu nome é Patrícia. Eu tenho uma empresa de cobrança há 17 anos. Eu faço de um tudo. Eu vou em busca do meu cliente, faço a reunião, eu faço a cobrança e dou resultado ao meu cliente. Eu tenho outras pessoas que trabalham comigo, mas o alvo, que é o meu cliente, quem busca sou eu, quem faz a reunião sou eu, e a primeira cobrança quem faz sou eu. Eu também tenho uma loja de festa há 17 anos. Você atende com a cobrança só regional? Como que é? Só atendo só aqui em Aracaju, né? Que eu moro em Aracaju, Sergipe. A minha empresa de cobrança, eu faço cobrança para colégios particulares, mensalidades vencidas. Ah, sim.
Aí hoje eu tenho uma quantidade boa de colégios que eu faço a cobrança. Todas as mensalidades vencidas vêm para mim e eu faço a cobrança por WhatsApp, por todo o meio, tudo administrativo. Ok. Maravilha, maravilha. Tem que treinar, gente. Você tem que pensar que tem que ter toda a informação dentro de 1 minuto. Para cada vez mais você ficar mais especialista em abordar pessoas e divulgar, né? E fechar negócios, né? Bom, Isso. gente, eu sou a Leninha Morelli, acho que todo mundo já conhece, eu não preciso me apresentar. Hoje eu não estou empreendendo fisicamente, né? Eu vendi a minha empresa antes de vir aqui para Orlando. E, inclusive, eu já quero abrir aqui, gente, que eu quero mostrar algo para vocês. Eu quero mostrar, cadê? Algo para vocês aqui, como foi a minha história. Não vou fazer meu pitch, porque já estava dentro do que eu quero falar hoje para vocês, mas já quero mostrar para vocês. Ai, infelizmente, para mim cortar um cordão umbilical da empresa que eu tinha, porque eu tive uma história com a empresa, eu tive que eu desfiz da rede social antiga, que era a minha, que eu cuidava. E eu deletei fotos, eu apaguei um monte de coisas. Você pode falar assim, nossa, Heleninha, mas você foi... Não precisava, né? Gente, eu tive que fazer para mim conseguir me desvincular emocionalmente. Porque eu estava aqui em Orlando e cada foto eu queria acompanhar a empresa ainda, sendo que eu já tinha vendido. Entende? Então, Mônica, eu tive que fazer isso. Deixa eu só achar aqui que eu salvei num grupo. E aí, hoje eu fui buscar fotos, eu fui procurar, porque eu tinha apagado tudo. Aí eu fui lá no meu Facebook 2014 e eu encontrei. Gente, essa aqui, poucas imagens que eu tenho, né? Essa aqui era uma das fotos de quando eu Vocês estão vendo? Não, né? Não estou transmitindo. Peraí. Agora sim. Vê? Essa parte aqui, gente, já havia acontecido uma reforma. Deixa eu contar rapidinho para vocês. Eu empreendia no ramo de roupas, mas a minha família tinha uma empresa familiar, que era a Carbox Centro Automotivo. Essa empresa era em um lugar, num local, e pediram ponto para o meu pai. Muitos anos ela foi naquele mesmo local, e era uma empresa grande, lá no setor Novo Horizonte, não sei se a mulher conhece. Na esquina do Itaú, ali, onde tinha antigamente uma feira de Gambira. E aí pediram o ponto para o meu pai não tinha conhecimento, sistemático demais, entregou o ponto, foi para uma outra localização, que é essa aqui, com o dinheiro que ele tinha, o que ele podia comprar. Foi assim desesperadamente. Nem precisava, porque ele tem recursos, você não precisa sair do imóvel assim, né, de um dia para o outro. Mas ele foi. Então, ele comprou algo. Quando eu entrei aqui, e aí, gente, com essa mudança, meu pai não tinha cadastro de cliente, não tinha computador, não tinha nada. Que hoje nós temos tantas facilidades, né? Grupo de WhatsApp, cadastro de clientes. Meu pai não tinha nada. Ou seja, ele faliu. A empresa quebrou. Ele tinha 8 mecânicos lá no outro local. Chegou um determinado dia que meu pai tinha um mecânico, e era um senhor. E um estoque de peças velhas de carros antigos em um local que nem estava como está isso aqui, ó, porque aqui, ó, era barro, tá? Aqui era barro. Essa parte aqui do fundo também não tinha teto, era aberto. Então, aqui já tinha uma reforma minha já, de quando eu peguei. Leninha, por que você comprou um centro automotivo do seu pai? Rainhas, primeiro, foi por um propósito de trazer descanso para os meus pais, para eles reatarem o casamento deles. Eu estou falando porque todo mundo pergunta, para que você vai mexer com a oficina mecânica? Foi para salvar o casamento dos meus pais, salvar a empresa que era familiar, sabe? Que meu pai tinha essa empresa desde que eu era adolescente, e restaurar também o relacionamento do meu pai com o meu irmão, porque meu irmão era o melhor mecânico,
tinha brigado com meu pai, saído da empresa e aberto uma outra mecânica para ele. Aí eu falei, Deus, e agora? O que que eu faço nesse caos que tá minha família? Aí eu falei, pai, eu vou comprar essa empresa, eu não tenho dinheiro. E outra, meu pai vendeu ela bem cara, tá? Porque ele ainda tinha na mente a outra que prosperava bem, não essa que ele tinha dele falido. Eu falei, meu Deus, e agora? Mas tá, financiei um caminhão para ele e falei, vamos, Senhor, tá nas suas mãos, querer eu não quero, não é isso que eu quero. Mas eu quero honrar os meus pais e fazer algo pela minha família. Enfim, rainhas, essa imagem aqui, já havia tido, então, aqui, tem cobertura aqui atrás, não tá dando para ver, mas tem. Só tinha esses 2 elevadores, não tinha mais elevadores, e isso aqui era no barro, tá? Era no barro. Detalhe, como ele tinha... Ai, Jesus, como é que eu saio daqui? Como ele tinha poucos clientes, ó, tá vendo esse puxadinho aqui em cima? Vocês veem quando eu passo o mouse, onde eu mostro, dá para ver, né? Esse puxado aqui, gente, fui eu que fiz. As reformas eram feitas por prestação, porque eu não tinha recurso. E esse tanto de carro aqui, rainhas, era lá de vez em quando estava cheio, a gente tira foto, né? Alguém posta foto do seu comércio vazio? Não posta, né? Então, essa realidade aqui não era bem a realidade, não. Era algo assim, um dia maravilhoso, fechando a oficina tarde da noite, não tinha iluminação, tá vendo? Tá vendo aqui que é baixo, aqui, esse telhado aqui? Esse telhado aqui não tinha nem como pôr elevador, nem tinha como subir carro, ou seja, os mecânicos trabalhavam no chão. Aqui, essa aqui mostra que não tinha atrás, tá vendo? Não tinha o puxadinho aqui atrás. Outro momento também de aproveitar o pátio cheio para tirar foto. Aqui, nessa época aqui, já mostra, só tinha um elevador. Um elevador. Ó, isso aqui é aproveitando momentos bons de pátio cheio. Ó, enchia, gente, eu tirava foto. A loja enchia, tinha que aproveitar para tirar foto. Ó. Essa fachada aqui eu já tinha trocado, tá? Já era uma fachada nova. Ó, isso aqui era novo. Já tinha, aqui era barro antes, já estava cimentado, tá vendo? E é claro, a oficina cheia, a gente tirava foto. Ó, aqui era uma fachada, tá vendo? Coisa que eu sempre me preocupava com a imagem. Hoje a gente tem que preocupar com a imagem do Instagram, certo? Você tem que ter identidade visual no seu Instagram. Aqui todas, no caso, é online, né? Então, eu sempre preocupava com visual. Para quem é empresa física, tem que preocupar. Quem é online, a sua empresa é o seu Instagram. Ó, então aqui já era outra fachada, tá vendo? Eu sempre investia para trocar fachada. E olha que era uma fachada bem cara, gente, porque ela é bem grande, mais de 10 metros, se eu não me engano, por 3 de largura. Ó, a pessoa. Gente, tá vendo essa moça aqui? Ela tinha ido morar, esqueci de onde ela era, paraense, a Sueli. Ela trabalhou comigo 14 anos. 14 anos. No final, quero falar para vocês o que aconteceu com essa moça. Ela trabalhou comigo 14 anos. Quando eu fui para Alphaville, São Paulo, gente, ela cuidou da minha empresa durante 3 anos, sem eu estar lá. Acho que a Mônica acompanhou essa época, que eu só ia e via. Ia para São Paulo, ia para Goiânia, mas ela que cuidou da minha empresa. Esse aqui era um mecânico, nós estávamos comemorando a época de Copa. Esse aqui era um cliente. Gente, olha aqui que bagunça essa estrutura aqui. Tá vendo como era? Eu inventei de colocar um negócio de bebida aqui, esse trem só fazia gastar energia. Que freezer velho, nossa, mas consumia uma energia. Aí eu fazia sorteios e esse cliente foi um ganhador de sorteio da bateria. Enfim, tá aqui. Essa aqui sou eu em pé, gente. Leninha, o que você fazia? Eu só não consertava o carro aqui, mas eu abri o capô, eu queria saber de tudo. Por que o mecânico queria trocar aquela peça? O mecânico tinha que provar para mim que aquilo estava estragado mesmo, que eu não admitia sair trocando sem estar estragado. Aqui, gente, foi o primeiro passo da realização de um sonho que eu tinha de colocar a oficina rosa.
Primeiro, eu ficava preocupada porque Rosa, oficina de homem, né? Eu tinha um sonho de que ela se tornasse uma oficina só para as mulheres. Só que as mulheres, elas não gostam de oficina. Elas preferem pedir o marido para levar o carro. São poucas mulheres que elas mesmas vai, né? Só quando não tem esse suporte. Ou pede o marido, ou pede o irmão, ou pede alguém. Quando as mulheres me conheciam, elas já tinham a liberdade de mandar o carro. Leninha, cuida aí para mim. Leninha, ó, tô mandando meu carro aí. Leninha, pode buscar meu carro, né? Ou elas mesmas iam. Por quê? Porque eu comecei a construir um ambiente agradável, né? Um ambiente... Porque tem oficina antiga, gente, que uma mulher, ela se constrange ao entrar. Que é tanta bagunça, é tanta sujeira. Antigamente, os homens ainda colocavam foto das mulheres peladas não sei se ainda existe hoje, né? Algum interior ainda pode ter foto de mulher pelada na parede. Então, aqui foi uma realização de um sonho. Aqui dentro ainda estava organizando ainda. Foi quando eu coloquei a cor que eu gostaria, que era rosa, preto, branco e rosa, né? E isso aqui para mim foi uma alegria, gente, uma conquista. E detalhe, eu não perdi cliente, tá? Não perdi cliente por ter mudado a cor, saído do verde para o rosa. Então, todos os clientes amaram. Cadê? Ó, gente, observa que aqui era baixo. Lembra que tinha um telhadinho baixo? Lembra quando... Ó, aqui tá um segredo, rainhas. Eu não tinha condições de fazer tudo de uma vez. E tudo que eu ia fazer era com empréstimo, tá? Era com empréstimo, eu não tinha R$1. Essa empresa foi gerando e investindo nela mesmo. Ou eu fazia empréstimo. Então, eu fiz um empréstimo para fazer essa parte de cá. Os meus clientes riam de mim, que eles falavam assim, Leninha, você vai fazendo os puxadinhos, né? Primeiro você fez um puxadinho de cá, agora você fez um puxadinho de cá. Mas eu fiz um puxadinho e coloquei, se eu não me engano, foi mais 3 elevadores nessa época, com esse financiamento. Eu comprei, subi aqui e coloquei os elevadores. Isso aqui, rainhas, foi uma alegria gigantesca. Só que esse buraco aqui, ó, chovia dentro da oficina. Por pouca coisa, poderia ter feito logo fechado para não ficar molhando, né? Mas vamos lá. Não tinha experiência, não busquei informação. Você sabia que você pode economizar até R$20 mil fazendo Depois daquela reforma, rainhas, teve mais, tá? Eu tive várias outras reformas. Quando eu fui pôr essa rampa aqui, ó, que era um sonho meu, essa época aqui foi bem na pandemia. Quando iniciou a pandemia, eu senti um impulsionamento tão grande no meu coração de crescer, aonde todo mundo estava falando assim, agora todo mundo vai quebrar, média empresa para baixo vai falir, que não é um momento muito diferente para o Brasil, né? Mas eu aprendi que em momentos de crise são momentos de oportunidades, são momentos onde, se você investir, se você trabalhar com verdade, você cresce muito no momento de crise. E quando veio a pandemia, que mandou fechar, rainhas, eu chamei meu gerente. Eu falei, eu preciso de dinheiro. Ele falou, quanto que você quer? Eu falei assim, quero um dinheiro bom, porque eu quero montar a máquina. Aqui é uma máquina, era uma rampa de alinhamento, só que nessa época que eu fiz, ela era novinha, aqui já estavam umas manchinhas, porque ela já não é nova mais. Foi a foto que eu consegui. Aqui embaixo tem 2 máquinas aqui, que é montadora e desmontadora de pneu, essa aqui. Para isso aqui funcionar, rainhas, eu tive que mexer em todo o telhado, entende? Porque senão não tinha como o espaço. Eu tive que colocar, não tem como mostrar, deixa eu ver. Carboc Centro Automotivo, lembrando que aqui você pode confiar. Somos uma empresa aí há mais... Carboc Centro Automotivo, lembrando que aqui você pode confiar. Somos uma empresa aí há mais de 25 anos no mercado. Tá aí nossos meninos dando esse talento nessa estrada para nossa cliente. Garantimos confiança, transparência, promoção em troca de óleo motor Faro, olha aí, a partir de R$ 99. Fazemos serviço de suspensão, alinhamento, motor, retífica de motor, vazamento de óleo. Carboc Centro Automotivo, nosso prazer é atender cada cliente de forma especial.
pandemia. Ó, mais lá fora. Consegui atender carros lá fora. Olha lá. Vem aqui. Essas portas aqui eram um sonho, rainhas. Colocar aquela porta que abria e fechava no controle, né? Porque teve época da Carboc ter mais de 10 portas. E já teve época de eu abrir a oficina sozinha, de levantar aquelas portas pesadas e prejudicar minha lombar, minha coluna. Então, eu tinha um sonho de pôr essas portonas elétricas que eu via no shopping, de subir, e aí eu coloquei elas aqui fora. Por fim, um dos últimos vídeos enquanto... Você sabia que você pode economizar até 20 mil reais fazendo a troca do óleo de câmbio do seu veículo no tempo certo? Me acompanhe aqui. Realizar agora a troca de óleo de câmbio dessa Fiat Toro. Ela já está... Essa máquina aqui também, rainhas, era um outro sonho que num outro momento eu fiz o financiamento para comprar essa máquina aqui também. Tá no seu momento de fazer essa revisão. Você que tem aí Fiat Toro, observa, a partir de 60 mil km, já está na hora de você realizar essa primeira troca do óleo de câmbio automático. Para a realização desse serviço, nós usamos a máquina própria que faz a troca. Enfim, rainhas, outra coisa que eu tinha vontade, tá vendo essa parede aqui? Essa parede, não dá para ver aqui, mas ela é cheia de dizeres proféticos. As pessoas falavam assim, mas as pessoas não, os mecânicos, você vai escrever coisas que não tem nada a ver com oficina. Eu falei assim, eu vou escrever o que eu quero escrever, a empresa é minha. Aí, ó, criados à sua imagem e semelhança, movimente-se, não consigo ler, seja feliz, várias frases. Aí tem um carrinho aqui, diz o pintor que essa aqui era eu. Aí eu escrevi várias frases, todo mundo que chegava, gente, todo mundo que chegava na empresa parava para tirar foto na parede e para ler, sabe? Para ler as fotos, porque foram frases intencionais que eu escrevi. Rainhas, por que eu vou ser bem rápida aqui agora, por que eu tô mostrando... que eu mostrei isso tudo para vocês. Para vocês sonharem, acreditarem e caminharem aonde vocês querem chegar, tá? É possível. Foi difícil? Foi. Foram 15 anos. Fácil foi? Não foi. Teve choro, teve muita entrega, teve muita renúncia. Eu sempre trabalhei com o princípio de que eu faço para o Senhor, assim como a Mônica disse. Tudo que eu fazia como para o Senhor, e o Senhor me honrou muito, muito, muito. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre visão, tá? Visão, identidade e responsabilidade. Eu vou seguir o meu conteúdo aqui para me ser bem, bem rápida, tá? Não me tomar o tempo de vocês. Existem muitas mulheres, rainhas, que elas trabalham, constroem, né? Mas elas não entendem que o construir não começa do lado de fora. O construir começa aqui dentro, e principalmente aqui dentro, na minha mentalidade. Antes de um negócio crescer, uma mentalidade precisa ser desenvolvida. Se você já se vê uma mulher assim, eu quero que você se desafie hoje a ampliar a sua visão. A pensar, pai, do ponto que eu estou, aqui cada uma de vocês pode estar num nível. Eu quero que do ponto que você está, você busque em Deus e fala, pai, eu quero ampliar a minha visão. Eu quero crescer. A não ser que você esteja satisfeita e tá bom o resultado que você tem, o impacto que você já faz, aí tudo bem, né? Mas eu acredito que a gente sempre pode fazer mais, a gente sempre pode crescer mais, a gente pode sempre gerar um impacto e deixar um legado, né? Para as nossas futuras gerações, para a sociedade, enfim. Eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês, quero que vocês respondam para vocês,
Se vocês tiverem papel e caneta e quiser anotar, se alguém olhasse hoje para o seu negócio, você diria que está construindo algo grande ou você está apenas mantendo algo funcionando? Se você olhar para o seu negócio hoje, independente qual negócio é, se é físico ou se é online, você está construindo algo grande ou você está apenas mantendo algo funcionando? Pensa aí. Se quiser responder, pode escrever aí no chat ou coloca aí no papel, tá? Hoje, o seu negócio, ele está do tamanho do seu potencial? Hoje, o seu negócio está do tamanho do seu potencial? Ou do tamanho da sua visão? Aí pega, hein, gente? Pega. Está do tamanho do seu potencial ou ele está do tamanho da sua visão? É diferente. Eu não tinha potencial, capacidade natural para chegar onde eu cheguei naquela empresa. De ganhar prêmio, diploma, participar de revistas. Eu não tinha, mas eu tinha uma visão. Entende? Eu tinha uma visão. Tem alguém que quer responder? É corajosa? Seu negócio está do tamanho do seu potencial ou ele está do tamanho da sua visão? Você olha para o que você tem hoje ou você olha para o que você está construindo lá na frente? Aqui já tem um segredo que foi um dos segredos que me sustentou, viu, rainhas? Se eu olhasse para as minhas condições, para as minhas limitações, para a dificuldade do dia a dia, eu não tinha crescido. Por quê? Eu cresci porque eu olhava lá na frente. Eu olhava no que eu queria construir, aonde eu queria chegar. Então, se você olha para o que você tem hoje, você está limitada a falir. Eu vou falar a verdade, a desistir. Agora, se você olhar, parar de olhar no hoje, nas dificuldades, nas limitações e olhar onde você quer chegar, nada vai te parar. Muitas mulheres, elas não estão travadas por falta de capacidade, estão travadas por falta de visão. Presta atenção nisso. Você não toma decisões baseado na realidade. Gente, se eu fosse tomar decisões baseadas na minha realidade, eu tinha desistido. Meu Deus. Como assim, Leninha? Rainhas, eu não podia comprar um almoço fora. Eu não podia comprar uma calcinha. Eu vivi alguns anos sem poder gastar nada, nada, nada. Eu fechei, eu falo isso muito para as mulheres, que se você quer prosperar, não tem investimento, não tem patrocinador, você tem que fechar a torneirinha da saída. Rainhas, não saía para nada, não saía dinheiro para nada, 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 nada. Eu só investia, reinvestia. Foi assim que eu consegui fazer com a própria empresa crescesse com o próprio dinheiro dela. Reinvestindo. Tem pessoas que erram muito porque come o dinheiro do produto, come o dinheiro de reinvestir. Eu fechei a torneirinha da saída, não sai, só sai para investir. Aí tudo bem. Se você toma decisões baseadas na forma como você interpreta a sua realidade, não faça isso. Duas empresárias, ela pode ter o mesmo faturamento. Pode estar aqui, ó. E o mesmo número de clientes, o mesmo cenário, mas uma cresce e a outra não cresce. Por quê? Por quê, rainhas? Mentalidade. Isso mesmo. Uma enxerga o limite, uma só olha para os limites. A outra, ela estende a sua visão, ela acredita. Ela entende que ela está num processo de construção. Uma se afoga nas urgências, porque é eu empresa. Aí o eu empresa vive apagando urgências. A mesma eu empresa, quando ela tem uma mentalidade expandida, ela para de somente resolver incêndios, ficar apagando incêndios, sabe? Ela respira, ela sai do ambiente e ela volta com a solução.
Tinha problemas seríssimos na oficina, rainhas. Seríssimos. Quando eu aprendi que quando eu saía, sabe? Eu saía ali daquele ambiente, daquele local, eu respirava, eu saía, tomava um café, ou eu ia para dentro do escritório, que era um quartinho bagunçado antes, depois se tornou um escritório. Eu respirava, eu orava, aí eu voltava com a solução. Mas se eu ficasse ali, presa naquela circunstância, no que as pessoas estavam falando, que os mecânicos estavam desesperados, que o cliente estava cobrando, rainhas, era um ponto assim facinho de desistir. Várias vezes eu quis desistir. Não vou mentir para vocês não. Várias vezes eu quis desistir. Quando eu não tinha dinheiro para pagar as faturas, os boletos, quando eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel da empresa, a prestação do caminhão do meu pai, quando eu fui devendo limite no banco. Foram muitas fases difíceis, rainhas. Mas olha um exemplo de como que uma mulher pensa e a outra pensa. Uma mulher olha a situação e ela diz assim, ninguém está comprando. O mercado está parado. Acho que a Mônica pode ouvir isso. Todas vocês que trabalham com vendas. Gente, o mercado parou. O mercado está parado. Olha o que a outra empresária da mentalidade expandida ela fala, né? O que eu ainda não ajustei? Ela traz a responsabilidade para ela. O que eu ainda não enxerguei para essa fase? O que eu posso fazer diferente? Porque eu não quero ser como todo mundo aí que as empresas não estão vendendo. A minha empresa vai vender. Mas aí ela puxa a responsabilidade para si. O que eu posso fazer de diferente? Tem tantas vendedoras de Mary Kay em volta, né, da Jéssica. O que ela pode fazer de diferente? O que você, Patrícia, na sua outra empresa licenciada de cobranças pode fazer de diferente? Nas duas empresas, né? Você começou a falar, mas não deu tempo. Existem dois tipos de olhar. Um olhar baseado no meio, um olhar focado só no agora, no presente. Existe um olhar preso nas circunstâncias e um olhar que reage só aqui naquilo que está acontecendo ali, aquela visão de galinha, sabe? Reage com aquela visão limitada. Esse é o olhar mais fraco. E esse leva a acontecer o quê? Leva você a desistir. Leva você a desistir. E é por isso que muitas empresas quebram. Primeiro, porque já quebrou primeiro um CPF, uma mentalidade, um CPF. A pessoa não cuidou dela, não cuidou da sua mentalidade. Os desafios foram tantos que ela fechou, ela faliu. Mas quem faliu primeiro foi a pessoa. Quantas empresas que vocês devem conhecer aí que abriu e fechou? Inúmeras empresas, rainhas. Inúmeras empresas abrem e fecham. Mas por quê? Porque não cuidam da mentalidade. Não tem plano estratégico. Não estruturam, sabe? Antes de abrir o seu negócio. Agora, o olhar que expande é um olhar que olha para o futuro. Como que é esse olhar, Leninha? Ele é baseado em uma visão. Você tem, Patrícia, Mônica, Jéssica, Ana Paula, um olhar do seu futuro? Você sabe aonde você quer chegar com a sua empresa? Aqui nós estamos falando empresarialmente, né? Você sabe aonde você quer chegar? Você consegue visualizar? Outra coisa, você se mantém focada nessa visão ou você perde essa visão? A Bíblia fala para Zacarias escreve a visão. Eu sugiro para vocês que vocês façam uma escritura da sua visão, da empresa, da onde vocês querem chegar. Deixem isso anotado. Deixe isso visível para vocês sempre olhar. Esse é o meu alvo. É aqui que eu quero chegar. Eu demorei muitos anos, rainhas, para falar o quanto que eu queria faturar por mês, sabia? Eu demorei muito. Eu fui prosperar nos meus 4 últimos anos de empresa. Por quê? Porque eu mudei a minha mentalidade. Aí eu comecei a determinar o quanto que eu queria ganhar, o quanto que eu queria faturar e persegui isso mensalmente. O olhar do futuro é baseado em uma visão, é focado em uma construção, é sustentado por princípios. Rainhas, isso aqui é muito forte. É sustentado por princípios e age mesmo sem ver tudo pronto. Talvez
ainda você não acessou, né, o que você quer, mas você está plantando algo que vai crescer. Você tem que ter essa convicção no seu coração. Uma empresária de resultado, ela não pergunta por que que não está funcionando comigo, por que que eu não estou vendendo. Não, ela não faz esse tipo de pergunta. Ela fala assim, o que eu preciso ajustar para fazer o meu negócio funcionar? O que que eu faço? O que que eu posso melhorar? Como divulgar melhor? Quais detalhes eu ainda não sei? E, rainhas, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente aprende muito com pessoas, com outros expertises, mas eu vou te falar, a gente tem um amigo, o Espírito Santo, que ele intercede por nós. E vou te falar, tantas ideias que eu tive para essa oficina não veio de ninguém, até porque era um ramo diferente para mulher. Eu não tinha nenhuma referência de mulher, não tinha relacionamento com outros donos de oficina, tudo veio do alto. Hoje, se você tem outras referências, busque em pessoas para você aperfeiçoar. Mas se você não tem, como eu não tinha nenhuma referência, o Senhor, ele vai te mostrar. Você vai acordar com uma visão. Eu quero profetizar sobre a sua vida aqui, que você vai acordar com visões, você vai acordar com ideias, ideias de como lidar, de como resolver os problemas. Rainhas, tinha situações tão difíceis na oficina, que eu falava assim, meu Deus, como que eu resolvo isso? Eu entrava pro banheiro, eu orava e falava, Jesus, me dá a solução, me dá a ideia, o que fazer, como resolver. Eu chorava, mas eu buscava na fonte. E, rainhas, quando parecia, eu tô lembrando aqui de Moisés. Sabe quando Moisés deixava o povo e ia lá para orar? E quando ele voltava com a face, né, iluminada. Os mecânicos olhavam assim para mim, Ana Paula. Quando eu voltava com a solução, eles ficavam assim, ó. Como que você teve essa ideia? Rainhas, até de encontrar um defeito no carro, o Senhor já me revelou. Porque eles estavam há 3 dias tentando entregar um carro e não conseguia, e não achava o defeito, e não achava. E eu entrei em oração, eu falei, Senhor, até o nome da peça, eu acordei com o nome da peça na cabeça. E era uma peça tão simples, sensor de temperatura. E eu cheguei no outro dia, eu falei, mecânico, vem aqui, fulano, era o Wilson. Falei, senhor Wilson, eu sei que você já olhou tudo, e eles não gostam, né, que mulher dá pitaco. Eu sei que o senhor já olhou tudo, mas deixa eu te falar aqui, talvez pode ser uma coisa simples. Gente, eu tinha que ter todo um jeitinho para falar com os mecânicos. Pode ser uma coisa simples. Faz o seguinte, volta e vai lá no sensor de temperatura também. Não sei porquê, mas eu acordei com esse sensor de temperatura na minha cabeça. Mas vai olhando os plugs, os fios, alguma coisa, alguma conexão aí que não tá certa, rainhas. Impressionante. Era Deus, dele ir lá e ver que tinha um dos fios estava rompido. Eram vários fios que conectavam no sensor de temperatura. Um dos fios rompeu. E aí não dava o funcionamento do carro. E ele já estava há 3 dias tentando achar o defeito e não achava. Então, rainhas, se tem pessoas para modelar, busque isso, porque encurta o seu caminho. Busque mentoras, né? Essa semana uma rainha falou para mim, Leninha, eu quero que você me dê uma mentoria empresarial. Eu falei assim, meu Deus. Aí eu falei, vamos para a Aliança Business, porque ali a gente já está, né, falando muitos detalhes, né, e tal. Mas, enfim, busque uma mentoria, tá? Busque conhecimento. Se não, rainhas, busque direto na fonte. Direto na fonte também pode acontecer, depende do nível da sua intimidade, da sua fé, né? Se você fosse obrigada hoje a agir como uma empresária, a empresária que você quer se tornar, não é essa de hoje, não. A que quer se tornar. Qual é a decisão que você ainda não tomou no seu negócio? Eu quero que você anote essa pergunta aí, porque você vai refletir sobre isso. Talvez você já sabe, mas talvez você vai ter que buscar. Qual a decisão você tomaria ainda hoje, que você que você está resistindo, que você está
postergando, que você está adiando, qual que é a decisão que você precisa tomar para o seu negócio. Se você olhar hoje para o seu negócio, mas não com essa mentalidade de hoje, com a mentalidade da empresária do futuro, aonde você quer chegar, o que ela faria de diferente que você não está fazendo hoje? O que a empresária Ana Paula, lá do futuro, faria que você não está fazendo hoje? Aí, isso aqui pode mudar a sua vida. Esse simples pensamento, seguido de uma ação certa, pode mudar a história da sua empresa, da sua vida como empresária. Outro ponto que mudou muito, que foi chave na minha vida, rainha, é sobre como eu olhava para o dinheiro. Existe uma mentalidade de escassez e uma mentalidade de uma mulher abundante. A forma como você se relaciona com o dinheiro define o quanto ele permanece na sua vida. Como você olha para o dinheiro dentro do seu negócio. Ele é sujo, ele é pouco, ele é difícil de conquistar, ele não cai do céu, existem tantas crenças, né, em relação ao dinheiro. Ser rico é pecado. Se eu prosperar, as pessoas vão me pedir dinheiro, vão ter inveja de mim. Isso tudo te bloqueia você de prosperar. Ó, alguns erros comuns. Você vê investimento como gasto? Você vê investimento como gasto? Você tem medo de investir? Gente, muitas pessoas na época da pandemia falaram, você tá louca, Leninha. Falei, eu quero um empréstimo de 300 mil para comprar esses aparelhos, tudo que tá faltando. E ainda briguei com o gerente, levei ele lá e falei assim, eu quero um juro de 1%, se vira. Se vira. Tem 25 anos de CNPJ, se vira, não pago mais de 1%. E aí ele foi dar um de bonito, de educado, né? E falou que ia conseguir. Minha filha, depois ele veio com um juro de 3 pontos, não sei o quê. Foi o melhor que eu consegui, Leninha. Eu falei assim, não quero. Eu quero 1 ponto, no máximo 1,7 de juros. E você saiu daqui e falou para mim que ia conseguir, então estou esperando você conseguir. Rainhas. E o povo falava, você é louca, tá todo mundo fechando as empresas e você está querendo fazer investimento. Ó, muitas mulheres querem faturar alto, mas pensa pequeno. Condiz? Fala para mim, condiz? Não condiz. Quer faturar alto, mas você tem até medo de fazer altas negociações. Você tem medo de comprar mercadoria. Você tem medo de investir. Quer crescer, mas continua tomando decisões de sobrevivência. Anota essa pergunta aí também. Será que as minhas decisões são decisões de sobrevivência? O meu comportamento como empresária é um comportamento só para me sobreviver? Ó, muitas mulheres falam que quer crescer, mas quando precisa investir, trava na hora, questiona demais, adia, fica adiando, fica prorrogando. Espera o dia que sobrar. Não, o dia que sobrar, aí eu vou ter mais estoque, mais mercadoria. O dia que sobrar, eu vou fazer um brinde para dar para os meus clientes. O dia que sobrar, eu invisto no marketing. O dia que sobrar, eu pago um tráfego pago. O dia que sobrar, gente, não vai sobrar. Sua mentalidade já não deixa que sobra, você já travou ali. Você não cresce quando tem dinheiro, você cresce quando você decide crescer. Putz, isso também é muito forte. Escreve grande aí para vocês lembrarem disso. Eu cresço não quando eu tenho dinheiro, eu não dependo de dinheiro para crescer. Eu cresço quando eu decido crescer. Eu só dependo de mim, da minha mentalidade, da minha garra, da minha fé, da minha ousadia. Ó, como que pensa uma empresária de sucesso? Ela entende que investimento não é emoção, investimento é estratégia. Crescimento não é sorte, crescimento é construção. Resultado não é imediato, é acumulado. Investimento é plantio. Crescimento exige posicionamento. Quem quer resultado precisa
precisa sustentar as suas decisões. Uma empresária que cresce, ela não investe somente quando ela pode. Ela investe quando ela decide crescer. Amém, Raíssa? Quando trava o investimento quando você trata o investimento como um risco, você permanece pequena. Primeiro você tem que mudar a mentalidade, não é investir, sabia? Porque se você investir com a mentalidade de medo, vai dar ruim. A Bíblia fala que o medo que nós temos, ele nos sobrevém. Se você for lá fazer um empréstimo hoje, mas você tem medo, você acha que você não vai vender, você acha que você não vai dar conta de pagar, nem vai. Nem vai, não vai dar certo mesmo, não vai dar conta, porque é uma mentalidade. É um programa que você instalou. Muitas das vezes vem das nossas heranças familiares, das experiências do meio em qual nós vivemos, e nós nos tornamos assim. Se torna um padrão comportamental. Viu, Rainhas? Então, é isso. Não quero ir mais longe. Eu espero que vocês tenham sido edificadas aí por essa ministração. Tem mais coisas, mas eu não quero delongar. Tem mais. Mas pensa sobre isso. Qual é a mentalidade que eu tenho? Qual é o meu olhar como empresária hoje? Como têm sido as minhas ações hoje como empresária? Combinado? Ó, foi uma alegria ter vocês aqui. Foi muito bom. Senti falta das outras rainhas, mas que bom que você está aqui. Patrícia, Jéssica, Mônica, Ana. E Ana, nós duas somos, né, firmes hoje no compromisso. Muito bom. E depois, se vocês quiserem participar mais, conhecer, tem encontros que é aberto, né? Você pode participar 2 vezes no encontro aberto. E se você quiser se aliançar, tem essas 2 formas, tá? R$50 por mês você participa de tudo. E R$147 por mês a gente divulga o seu trabalho com o selo da aliança. Tá bom, rainhas? E outra, todos os encontros são gravados, tá? Se vocês 3 querem revisar esse tema, eu vou abrir essa sessão para vocês, tá? Vocês 3, só me manda um oi, fala, Leninha, eu quero a aula gravada. Aí para você revisar um pouquinho desse tema que a gente falou hoje, no próximo encontro eu acredito que eu vou falar mais sobre ele, mais profundo, porque foi a visão, né, estratégica, foi que me fez prosperar muito no meu negócio. E as demais rainhas merecem, que não estão aqui hoje, aprender sobre isso também, né, Ana? Então, acho que no próximo encontro eu vou terminar o assunto, tem uma dinâmica que eu quero fazer, e sexta-feira a gente vai fazer de manhã, só que aí quem vai trazer o ensinamento vai ser a Cíntia, tá, rainhas? Nós vamos fazer de manhã, porque é para fazer para outras mulheres que não podem estar à noite. Então, na sexta-feira também vai ter um outro encontro. Combinado? Patrícia, como foi para você esse encontro? Fala para mim. Em uma palavra ou uma frase? O microfone. O microfone. Aí. Eu gostei muito. Gostou? Aprendi também a ter uma autoconfiança comigo mesma. Maravilha. Muitas palavras que você falou é o que eu estou vivenciando hoje. Quando eu tiver a oportunidade, falarei mais para vocês do meu testemunho. Maravilha. Quero ouvir. Tá certo, Já pode vir na outra segunda, tá? tá certo. E Jéssica, como foi para você esse encontro? Foi muito incrível, aprendi muito hoje, adorei. Que lindo, amo. Gente, segue a Jéssica. É Jéssica que fala? Jéssica. Na verdade, é Alexandra lá no Instagram, porque esse que como é com isso é mais complicado. É Alexandra Colmenares. Complicado. Você está no desafio, né? Você entrou no desafio. Patrícia, você está no desafio? Não? Nós vamos fazer um desafio. Começa quarta-feira. Mônica, bora fazer com a gente? Bora lá. Vai começar quarta-feira, na verdade, já até começou algumas instruções, eu já gravei no YouTube, já estou mandando os vídeos. Me manda um oi, mas assim, rainhas, é para entrar quem quer fazer.
Se não quer, se não vai colocar energia, não vai interagir, não faz. Porque senão eu vou te tirar. Eu quero mulheres mesmo que vai fazer valer a pena para ter uma ativação. Mulheres para sair da inércia e mulheres que vão para um próximo nível. Tem mulheres que estão estagnadas, mas tem mulheres que já chegaram em algum ponto, mas travou. E aí o Senhor falou para mim, lança um desafio de novo. Já fiz vários, né? Vários desafios, e foi assim, me desafiando, que eu cresci, que eu tenho crescido. Estar aqui hoje é um desafio, aqui em Orlando, é um desafio gigante. Então, eu acredito muito nos desafios quando a gente se propõe a fazer, tá? Então, se vocês quiserem realmente fazer, me chama que eu coloco vocês lá no grupo. Dá uma olhadinha no meu Instagram, que vocês vão ver os vídeos também. Cristiane chegou por aí, boa noite. Ana, como foi para você esse encontro hoje? Gente, a Ana, ela está como o acesso de network. Ela está conosco para ela aprender, para ela crescer sua empresa. Eu não divulgo o trabalho dela, mas ela está nesse ambiente. E muita coisa já aconteceu, né, Ana? Sim, hoje o que eu gostei muito hoje, eu acredito que resgatou algumas coisas aí que no processo, né, foram acontecendo, mas é algo que vem sustentando, né, que nem você falou, a gente precisa de firmeza. Então, hoje, para mim, esse encontro, ele reatou a firmeza em continuar e buscar essa visão, o que é essa visão que eu quero para mim. Uau, É é maravilhoso. isso. Esse é o alvo da aula. Isso, inclusive, rapidinho, o que você estava falando sobre Deus te mostrar, né? Eu ouvi muitos testemunhos a respeito de alguns irmãos que trabalhavam justamente com mecânica, e Deus mostrar para eles, às vezes, sem ele ter o conhecimento do que uma outra pessoa tinha mais, e ele ir lá e Deus mostrar que, olha, o problema é aqui. Ir lá e fazer. Isso é muito importante. Acontece tanta coisa. Sim, é muito importante. Depois eu quero aprofundar. Eu só comecei, né? Eu nem falei dos princípios. Os princípios, rainhas, não negocia princípio, tá? Não negocia. No próximo encontro eu vou falar as oportunidades que eu tive de negociar princípio, mas eu não negociei. Só que também os benefícios vieram. Deus me dava cada livramento, cada solução, que eu falava assim, é só o Senhor. Aí o Senhor falava, sou eu, mas é porque você anda em princípios. Você guarda os princípios. Mônica, você conseguiu ouvir? Sim, Como foi para sim. você estar aqui hoje? Olha, foi para mim revelador e libertador, porque assim, a gente sabe, a gente entende o que tem que ser feito, mas nem sempre a gente faz o básico bem feito, né? E é tudo com a direção do Espírito Santo. Então, muitíssimo obrigada, Lilinha. Maravilha. Fiquei feliz de você estar aqui hoje, tá? Tá bom. Fiquei muito Beijo. feliz. É goiana, gente, é lá da minha terra. Trabalhava com café delicioso também. Era. Gente, dá um sorriso aí que eu quero tirar uma foto. Avisar, né? Tem que sair linda. Isso, maravilha. Um beijo no coração de vocês, tá? E espero vocês no desafio. Espero vocês nos próximos encontros também, tá? Beijo, rainha. Ok. Um beijo, Leninha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.